Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de teatro e de distúrbios do sono. Os nossos convidados aqui no estúdio são Françoise Forton, que é atriz, está numa curta temporada aqui no Rio com 2 peças, que é Nós Sempre Teremos Paris e Um Amor de Vinil. Mas tem mais coisa, né, Françoise? Tem mais coisa. Tem lançamento de um seriado e um curso de teatro em Niterói no Clube Central. Não para de trabalhar. Não. Só quando eu durmo. E nós estamos também com Yamando Costa, que é violonista e compositor. E ele está conversando conosco sobre um show que ele vai fazer nesse sábado e nesse domingo no Espaço Cultural Furnas, aqui no Rio. E olha só, é gratuito. Exatamente. Incrível. Coisa boa. Nós estamos também com Sandra Pera, que é atriz, cantora e está em cartaz com a peça Quando Ia Me Esquecendo de Você. Mas também tem o livro, né, Sandra? Tem e também tem o show com a Du. Tenho muita vontade de fazer muita coisa. E nós estamos com a doutora Andréa Bacelar, que é neurologista, especializada em medicina do sono. E ela vai conversar conosco sobre os distúrbios que acontecem quando dormimos, ou melhor, quando a gente não consegue dormir e por conta disso. Tá? 38% dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono. É isso mesmo? É mais. É mais, né? Também está achando Infelizmente, pouco. é mais. 38% tem apneia do sono, que é um dos que é aquele que não respira e acorda. É a pausa respiratória quando dorme. Incrível. Tá todo mundo interessadíssimo da doutora Bacelar, né? Completamente. E nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como participar do programa. Aí, Bruno, como E aí, olha aí. Você que está em casa, está tirando aquele cochilo da Tati, está na hora de acordar e participar do Sem Censura, mandar sua mensagem. Lembrando que é importante usar a hashtag Sem Censura, que aí eu vou olhar aqui e vou passar para os convidados. Promessa é dívida. Maravilha, Bruno. Olha só, a gente vai deixar para a doutora Andréa para daqui a pouquinho. Aliás, eu estou me sentindo muito novata nesse Sem Censura de hoje. Porque todo mundo aqui, inclusive o Bruno, todo mundo está habituado com a Leda. Vocês vieram 50 vezes, cada um com a Leda. Então, eu me sinto muito honrada de ter vocês aqui. E acho que a Leda gostaria também que vocês estivessem aqui. É um prazer enorme tê-los aqui. Bom. Muito obrigada. E, Amanda, posso fazer a primeira pergunta curiosa? Pode. Você tem pai e mãe normais? Sim. Tipo, Clare, é verdade. Adorei. E o nome? Yamandu O nome. não é Pedro Joaquim. Não, na verdade não são tão normais assim, né? Meu pai já é falecido, mas a minha mãe é cantora, meu pai era músico também, então a minha família era uma trupe de músicos que andavam dentro de um ônibus alegrando festas populares. E eu me criei nisso, me criei fazendo música assim. O meu pai era um sujeito muito ligado à cultura indígena, à cultura guarani, dessa região da fronteira do Brasil com o Paraguai, todas essas Você é de histórias. Passo Fundo, né? Passo Fundo. E meu pai adorava isso, esse assunto, era um estudioso desse assunto e gostava muito de um poeta uruguaio que se chamava Yamandu Rodrigues, que era um grande escritor de teatro e de ópera, enfim, um grande escritor uruguaio. E em homenagem a esse cara, ele colocou esse nome, que até hoje é um motivo, assim, de... De todo mundo pergunta. Exatamente, por que isso, pobrezinho? Por É que... bonito. Mas, O que significa? Depende do momento, né? Depende do interesse. Pode ser um cara bonito, pode ser um cara feio. Enfim. Não, é a luz que entra na Casa Guarani. Parece que tem um tipo de construção que tem um buraco só que é feito em direção à nascente do sol. Então, essa primeira luz que entra na Casa Guarani é Yamandu? Yamandu. Olha só, ele foi a luz que iluminou o casal aí, que beleza. Os irmãos. Que lindo. Meu irmão chama Diego. Engraçado. Foi uma coisa... E toda a família não tem nomes assim diferentes e tal. O meu foi sacanagem mesmo. Você gosta. Eu adoro o nome original, diferente, enfim. Não sofreu De alguma maneira bullying. tem a ver com a música que eu faço, assim. Acho que tem tudo a ver com essa região do continente aqui, região fronteiriça. Vocês todos falam espanhol ou portunhol quando são assim da região da fronteira? É muito mais fácil, né? Eu me criei ouvindo mais canções em espanhol e para mim é uma língua como o português, assim, né? E tem a ver com o teu violão. Você está falando com isso, Totalmente, essa totalmente. região, essas guarânias, a música guarani. Total. E o instrumento também?
O instrumento não tanto, né? Esse aqui é um violão de 7 cordas, é um instrumento que é ligado à tradição do choro, do samba, da música aqui do Sudeste. Eu acabei levando um pouco esse instrumento para essa região e isso começou a dar frutos já. Tem gente tocando isso na Argentina, no Uruguai, levando para o Peru isso. É um instrumento que ele vai chegando nos lugares e vai se adaptando e tal. Acabou que eu estou fazendo essa transição desse instrumento para dentro dessa linguagem. Outro dia veio um músico francês e eu perguntei por que ele tocava violino, era um músico de jazz. E ele disse que os franceses tocam violino no jazz. Então, é um pouco isso. Você está levando o violão de 7 cordas para o jazz, para Guarani. Os instrumentos vão encontrando, as pessoas vão encontrando os instrumentos e essas coisas vão mudando sempre. O que é a 7ª corda do violão? A 7ª corda, ela é muito mais grave, né? Então, por exemplo, o violão viria até aqui, né? A 7ª corda vem até aqui. Isso aqui falam que é um instrumento que o cara criou para não precisar contratar o baixista, né? Para você economizar uma grana. Mas não é nada disso. Na verdade, é um instrumento que veio da Rússia, né? Existe uma lenda que veio da Rússia com ciganos russos e o pessoal do choro aqui, a família do Pixinguinha, encontrou e colocou esse instrumento dentro da linguagem do choro e tal. Então é um instrumento que ele vai, como eu já falei, ele vai chegando nos lugares, se adaptando. É verdade que quando você foi à Rússia, ou quando você tocou com eles ficaram chocados como é que você improvisava e eles todos lá caretas certinhos e você inventando, é isso mesmo? Foi isso? Aconteceu coisas parecidas, né? Tem coisas que não dá para contar essa hora da tarde, enfim. É muito cedo. Não, mas foi um barato isso. Na verdade, foi um programa que passou. Em 7 episódios, se chama 7 Vidas em 7 Cordas. Cada programa tinha um personagem, né? Um músico entrevistado. No caso, a Rússia foi o país, enfim. Eu fui lá perguntar para as pessoas se elas sabiam que no Brasil existia esse instrumento. E foi um negócio super curioso, porque ninguém sabia de nada. Ainda, mesmo com a globalização, são lugares muito... A Rússia é mais fechado. Exatamente. É muito distante ainda, né? É. Mas essa proximidade está acontecendo cada vez mais. Esse show que você vai fazer tem alguma coisa a ver com essa sonoridade latina? Total. Na verdade, esse show, ele de alguma maneira, é um pré-lançamento de um aplicativo que eu estou fazendo. É um aplicativo, na verdade, é um portal, né? Onde eu vou conseguir lançar tudo que eu estou começando a produzir. Eu fiz um estúdio super profissional em casa, já faz mais ou menos uns 6 meses. E eu estou começando a gravar todas essas coisas em casa e tal, para disponibilizar nesse aplicativo. Porque, como a gente desse mundo do violão, tem um público pequeno e tal, mas tem um público pequeno no mundo inteiro, entende? Então, Bruno, é um negócio o que é um aplicativo de um compositor de violão? Eu conheço aplicativo tipo Uber, essas coisas que você usa. O que é um aplicativo dele? Eu vou fazer o que com esse aplicativo? Pioneiro, né? Exatamente. Pioneiro. Quem sabe inspira outros a fazer. Pode ser uma nova forma de divulgar sua música também. É uma maravilha pensar isso, né? É uma forma imediata, porque você corta qualquer tipo de intermediário, né? E o mundo tem celular, né? Smartphone. Não, qual é a diferença, no caso, entre um aplicativo e um site onde você colocaria as suas músicas, entendeu? Qual é a diferença? O aplicativo baixa no celular. Só smartphone. Tá. E o site num desktop, num computador comum, de casa. A mobilidade disso, né? Tá. Então é por causa do celular. Exatamente. Entendi. É só para celular. Só para celular e também vai ter um lado disso tudo que vai estar para a Apple TV. Os vídeos que tem em 4K e tal, que tem a definição necessária, também vai ser direcionado para a Apple TV, né? Isso é um contrato diretamente com a Apple que a gente está fazendo. Está desenvolvendo já há uns 6 meses, esse negócio também não é uma coisa tão simples. Como é o primeiro, assim, ali você vai encontrar, você vai abrir janelas, gravações que ele fez, as últimas gravações. E é uma coisa muito interessante, porque eu estou produzindo já para isso de uma forma, assim, uma loucura, né? Hoje você estava compondo alguma coisa. Exatamente. Estou pensando que amanhã eu gravo em casa. E já estava dando uma ensalada. Estava no camarim, a gente estava... E você vai poder fazer ao vivo, coisa assim, você está gravando em casa? Estou pensando também, eu acho que eu vou devagar, eu não sei como é que vai ser isso. A gente não sabe, esse mundo é muito novo, então. Da digital é uma coisa muito... Não se sabe como vai funcionar isso ainda.
Mas a ideia é muito boa. Por exemplo, partituras, bate-papo sobre o instrumento ou sobre a música de um modo geral. Vai ser uma maneira de... Acho que dentro de 10 ou 15 dias já vai estar no ar isso. E vai ser uma maneira também de eu conseguir levar minha música para fora, né? Como eu não tenho contrato com uma grande Sony, nunca quis também fazer parte dessa, né, desses tipos de contrato. A minha música não é isso. Minha música não procura esse público. Eu vou conseguir ter esse acesso direto com quem gosta, quem é amante do violão ou da música brasileira. Então, estou super animado. É um projeto que está... Muito interessante, muito não bacana. Consigo dormir por causa disso. Não, olha, então, eu vou pedir para você... Tudo vai acabar nela. Não, tá todo mundo assim olhando para ela. Todo mundo vai parar. A consulta, ela tá aquela coisa Cada um da pode se doutora. consultar. Cada Cada um tem direito a uma pergunta. Ok, então deixa eu pedir pro Yamandu. Yamandu, toca um pouquinho. Depois, no final do programa, eu peço de novo. Tá bom. Mas toca uma coisinha agora que você vai tocar no show. Vou tocar, vou abrir o show com isso aqui. Chama Mexidão. Caramba! Gente, a gente É o fechando, homem dos 1000 instrumentos. a gente fechando os olhos, parecia que tinha uma orquestra. Uma orquestra. Negócio E você vai. impressionante. E agora você está cantando também. Não. É verdade. É verdade. Já está começando. Ele fez uma onomatopeia. Mas Não, parece na que ele está verdade- cantando, sim. Na verdade, tem um projeto com letras do grande Paulo César Pinheiro. Maravilhoso. E o Paulinho me recebeu incrivelmente e começou a botar umas palavras, umas melodias que eu levei para ele. E eu vou começar a gravar amanhã esse negócio. Viu? Eu já estou devendo para ele há muito tempo isso. E amanhã eu vou entrar em estúdio lá em casa e vou começar a gravar essas canções que são lindas. Aí depois que estiverem gravadas e eu aprender elas direitinho, eu venho mostrar aqui. Hoje não é o dia. O cara já tirando o tiro. Vamos ver se a gente não convence ele até o Quem final. sabe? Professor, olha só, ele é o homem dos 1000 instrumentos, mas você é a mulher das 1000 peças, porque tá... 2 peças, mas vamos lá, vamos começar uma de cada vez. Uma de cada vez. Nós estamos estreando Um Amor de Vinil, que é um texto do Flávio Marinho. Tá aqui, adorei que é uma o livro, comédia maravilha, musical. obrigado, Flávio. Pois é, ele também temos também o texto dele, e que mandou um abraço grande para você. Nós estamos, então, com Amor de Vinil, que nós contamos a história da Amanda, que é uma atriz de musical que resolve deixar o musical porque ela não consegue se lembrar de tudo, coreografias, músicas, essas coisas todas ao mesmo tempo. E abre uma loja de vinil, mas chama 2 músicos para a loja. Então, temos um pianista e um violão, Marco Gerard, um outro personagem que faz o Martinho, temos um pianista e Maurício Badu, que faz comigo. Então, quem vai à loja, e se ela não se lembra, eles tocam e a gente acaba cantando e dançando 21 músicas brasileiras, trechos delas, na maioria das vezes.
É um espetáculo lindo, é um bordado, é uma delicadeza. Rola uma coisa ali entre vocês dois, né? Sim, tem a historinha, tem um romance, né? com esses rapazes todos. É Amanda, alguma coisa vai acontecer ali. Né? Tem uma história de amor. E as músicas não são assim, nem os grandes hits, elas são escolhidas. Não. Elas são parte do texto, Vera. Você que é atriz, se a gente tirar a melodia e deixar a letra, ela continua como texto daquela história. Ela é parte do texto. No meio da cena, a gente começa a cantar e assim segue. E o público vai fazendo um coralzinho. Todo mundo canta, não canta? Todo mundo canta. Porque a gente canta músicas que o Roberto Carlos canta, a gente canta Lulu Santos, a gente canta Evidências, a gente canta Tavito, a gente canta um pouco de tudo. Muito bom. É muito bonito. Agora, essa ideia de fazer essa peça... E a direção do André Paz Leme. Isso. Essa ideia de fazer essa peça foi muito porque o outro espetáculo deu muito certo, não foi, não? Também é um pouco. Na verdade, ambas são ideias do Eduardo Barata, do produtor e maridão, porque a gente está querendo fazer musicais pequenos que a gente possa viajar mais, que possa ser possível, inclusive, se produzir. A gente está, no momento, também sem patrocínio. E nós sempre teremos Paris, que é o outro espetáculo que a gente faz só aos sábados, às 18 horas. Porque vocês estão há 5 anos com esse espetáculo. Há 5 anos que nós sempre teremos Paris. Já fizemos Brasil, já fizemos Rio, já fizemos São Paulo. Você estava namorando, Eduardo, quando você estava fazendo? É muito antigo esse namoro? Estava namorando o Eduardo. A gente já tem 6 anos juntos. E essa coisa de comentar músicas francesas, não sei o que, ele deu essa ideia e Arthur Chechel escreveu esse texto. Jacqueline Laurence dirige, ele foi chamando nomes franceses e afins para a gente fazer esse espetáculo. E é um pocket, é um espetáculo pequeno onde a gente canta músicas francesas, né? Edith Piaf. Não, uma delícia, tem La Mer, tem as coisas assim que a gente... Chechel faz uma versão do Sob o Céu de Paris e o público adora. Então, toda vez que a gente faz um espetáculo, o público sempre pergunta do Nós Sempre Teremos Paris. Então, aqui no Rio, a gente já fez o Amor de Vinil por São Paulo, extremo São Paulo, fizemos o interior. E aqui, então, nós resolvemos colocar os dois. A ideia é futuramente ter um terceiro para a gente fazer um pequeno repertório. Mas não calma. Satisfeita com isso, você entra... É assim, os horários. Assim, ela começa às 6, ela faz um. Aí às 7 ela faz outro. Mas ela... Eu vou. Sexta e sábado às 9 eu faço vinil e sábado às 6 eu faço Paris. Eu termino um e vou para o outro. E no domingo faz só um, às 6 da tarde, o Amor de Vinil. E depois reclama que não consegue dormir. Olha só, a gente tem um VTzinho. Antes da gente falar do sitcom e do curso, a gente pode passar o VTzinho, que é do Amor de Vinil, tá? Perfeito. Amanda, eu não quero a sua pena, não. Não, quem tem pena é gatinha. Galinha. Bicho. A gente ama diferente, Amanda. Mas toda forma de amor vale a pena, por mais diferente que seja. Concordo. Mas uma dupla para formar um casal precisa de um mínimo de sintonia. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. E manda tudo pro inferno. E diz que hoje isso é moderno. Mas se não comer a gato nunca, sou negro gato. Eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na tua cama. Noutras palavras, muito romântica. Que bonitinho. Fala, Constância, que você... Não, aquele momento ali no final já é o auge do romance dos dois. E é uma experiência maravilhosa a direção do André Paz Leme, O Amor de Vinil. E é Maurício Badu que faz comigo, na verdade ele canta muito, já gravou, enfim, ele é um cantor, assim. Então é uma troca maravilhosa, maravilhosa mesmo. Agora vamos lá, ainda tem o sitcom. Hoje nós estamos lançando, já gravado, Prata da Casa, que é um sitcom, primeiro sitcom da Fox, e a gente vai ser lançado no Rio de Janeiro hoje, no Solar Botafogo, dia 10 está no ar. E é um elenco maravilhoso, Diogo Vilela, Pedro Paulo Rangel, Pandolfo.
E é uma família, assim, vamos dizer, bastante diferente, com um exercício de humor dentro desse sitcom bastante diferente. É um argumento, uma ideia, uma direção do André Pellins, que fez coisas ótimas de humor, fez Paulo Gustavo, o filme, a peça, Minha Mãe é uma Peça e tudo mais. Ele esteve aqui, né? Que é um amor de pessoa. E a gente está super eufórico para ver e ver como é que o público vai aceitar. A ideia é boa, né? A ideia é muito boa, muito boa. Quer contar rapidamente? Dá para contar, porque é bacaninha a ideia. É atraente. É uma família que o filho, meu filho, ele é um atleta, né? Ele faz salto com vara, mas ele tirou o 2º lugar, ele era medalha de prata. E isso há 15 anos atrás. Isso é o máximo que aconteceu. E a Ercília, minha personagem, é uma pessoa muito franca. Tudo que ela pensa, ela já vai falando. E ela já acha que isso já foi, entendeu? Já foi. Filho, e aí, desapega. Desapega, vamos lá. E quando eles resolvem se separar, ele chega porque se separou da mulher. E eles resolvem não contar. E aí tudo começa a desandar. No meio disso vão ter amantes e namoradas e tudo mais. E o salto com vara ali, 2º lugar, da casa, vai permeando a vida da Ercília. E é um elencaço. E é uma delícia, porque tem uma coisa brasileira, né? Tem uma coisa de comédia brasileira muito bom. E o nome é ótimo, né? O nome é ótimo. Prato da Casa. Praça da Casa, perfeito. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente acaba as suas inúmeras atividades. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta sem censura, continua já já. Hoje o Sem Censura está falando de música, de teatro, de distúrbios do sono. A gente vai... Deixa eu passar, Bruno, eu ia acabar com o cursinho da Françoise, depois a gente fala das perguntas já, tá? Porque tem o curso, agora você diz qual é o curso. A gente está voltando com um curso que nós já fizemos, Delson Antunes e eu, mais de 10 anos em Niterói. Estamos no Clube Central, que ama Niterói, nos recebe de braços abertos. E nossas aulas são sempre às terças-feiras. Posso dar o número para a pessoa ligar? Então é rapidinho, pode anotar. 996513572. É um curso prático, teórico, enfim. E nós já temos de interpretação teatral, crianças, adolescentes e adultos. Ficou claro agora? Agora ficou. Agora ficou claro. E nós já temos vários alunos aí no mercado, atores, poetas, diretores de cena, iluminadores, enfim. Tomara que nessa é bom ensinar? Mais. É maravilhoso ensinar. Ensinar é uma forma talvez dura. Acho que trocar é muito melhor, né? Porque te faz reler, te faz experimentar, te faz vivenciar uma outra coisa que o jovem está trazendo, do pensamento, da emoção de hoje, dessa vida que a gente está vendo que não está fácil. Eu sempre digo que dar aula é mergulhar no poço da juventude, porque você não sai dele. Você fica... Se renova, né? Seu pensamento, sua alma, enfim, eu tenho vontade de fazer outras coisas, falar de outras coisas. Maravilha. Vamos lá então, Bruno. Olha aí, vou começar com umas mensagens para o Yamandu. A Glenda, ela quer saber o nome do aplicativo. Já tem o nome? É o meu nome mesmo, Yamandu. Exatamente. Só tem um. Tem alguns no Uruguai, né? No Brasil tem outro Yamandu? Agora tem. Umas Agora crianças. é por causa dele. Umas crianças pequenininhas, mas você já teve um escândalo com Yamandu Costa, que é um diretor de um clube de futebol uruguaio, rapaz. Legal. O mesmo nome, sobrenome? O cara foi preso, não foi legal, não foi? Foi do negócio. Aí o sono, as pessoas já estão curiosas, querendo fazer perguntas. A Solange pergunta: meu marido ronca muito, é insuportável. O que ele pode fazer? Mudar de quarto. Você quer responder? Então, roncar, primeiro, não é normal, né? As pessoas, os desenhos animados, né, botam zê, ronco. Bom, dormiu, roncou. Roncar significa dizer um estreitamento desta região, né? Então, o ar já está passando estreitado. E isso, então, é um fator de risco, é um alerta. Quer dizer, se alguém ronca na família, opa, será que ele, além de roncar, existe uma restrição, ele pode estar parando de respirar? Parar de respirar significa o cérebro manda respirar e o ar não passa, então eu não troco.
Não exalo gás carbônico e não inspiro o oxigênio. Com isso, cai o oxigênio. E isso a noite toda. Então, quando eu falo apneia do sono, uma apneia do sono grave, são assim, a cada minuto de sono, uma parada. Eu tenho um amigo meu que contou, porque tem uma forma de contar, né? Que vai lá, você fica lá todo monitorado. Chama-se polissonografia. Ele acordava 43 vezes durante a noite. É muito mais do que isso. E a mulher dele não acordava nunca. Então, realmente, o problema é que esse acordar não é um acordar, é um acordar cortical só, é um microdespertar. Ele não sabia. Ele não toma consciência disso. Então, isso é muito sério, né? A gente tem que entender hoje o sono como uma necessidade biológica fundamental para a vida. A gente pode falar assim... Gente, André, a gente vai falar direitinho. É um perigo por quê? Porque é o coração isso? Não, aí o que acontece? Parei de respirar. Isso tem uma tendência à progressão. Então, se eu começo a ter apneia do sono, eu vou lesionando ali e eu tendo a piorar. A idade é um outro fator de risco. A idade também piora. Por quê? Peso piora. Por que a idade piora? Porque pela flacidez da musculatura. Por exemplo, o homem ronca mais do que a mulher, até a menopausa. Na menopausa, os hormônios sexuais femininos protegem essa região. Tá. Na menopausa, a mulher passa a roncar também. Então, passa também a ter o mesmo fator de risco do homem de, em tendo apneia, eu aumento a minha chance para ter pressão alta, para ganhar peso. Quer dizer, o peso é via de mão dupla. O peso gera e piora a apneia e a apneia aumenta o peso. Quer dizer, altera o peso também, porque altera o metabolismo do corpo. Parece que à noite, se não dormir determinadas horas, o metabolismo não é feito, é isso? Aí também tem a outra questão dormir pouco, ou por insônia, eu quero dormir, não consigo, ou por privação voluntária. Hoje a população, o maior problema de sono hoje é sono insuficiente. Nós estamos indo dormir cada vez mais tarde e estamos acordando cada vez mais cedo. E gerando esse prejuízo, esse débito de sono, que a gente não compensa. Quer dizer, perdeu. Né? Não é porque eu dormi 9 horas no final de semana que eu compensei aquele sono que eu deveria ter naquela noite de sono. Aliás, André, tem um conselho que eu li, que eu acho que é você que dá, que é ótimo. É assim, se eu dormir mal de ontem para hoje, aí eu digo, não, eu vou dormir um pouco mais tarde, que aí eu vou dormir até tarde amanhã. Então, eu vou dormir, sei lá, em vez de eu dormir às 9, vou dormir às 11, e aí eu vou dormir até meio-dia. Mas é mentira. A gente deve, já que eu dormi mal hoje, eu vou dormir mais cedo. Eu vou dormir às 6 da tarde. Isso. É isso a ideia? É exatamente isso. A gente tem que ter regularidade no horário de dormir. Então, eu tenho que deitar mais ou menos no mesmo horário e tenho que levantar mais ou menos no meu horário. Às vezes isso não acontece. Às vezes eu fui para uma festa, às vezes, enfim, eu não dormi, eu tive um trabalho, etc. Eu posso até estender 1 horinha, mas o que faz eu dormir na próxima noite? Acúmulo de vigília. Então, se eu durmo até meio-dia, meia-noite eu só tenho 12 horas de acordado. Então, eu também não vou ter sono. Então, eu acabo gerando um ciclo vicioso. Então, o ideal é que, efetivamente, eu durma um pouquinho mais, mas não estenda isso. E aí vem a segunda pergunta, que sempre... E o cochilo de tarde, então? Faz ou não faz, né? Se isso é um hábito, né? Se isso é uma rotina, e até é uma rotina bem-vinda, se o indivíduo tem uma privação de sono, olha, eu tenho que dormir meia-noite, porque depois do trabalho eu faço uma pós, só durmo meia-noite, tenho que acordar às 5, senão eu não chego no trabalho por causa do trânsito, etc. Mas eu durmo 1h30 depois do almoço. Quer dizer, eu pego o meu horário de descanso lá do trabalho, posso cochilar, contanto que isso vire uma rotina. Então, eu complemento, não é o ideal, mas é melhor do que estar privado de sono cronicamente. Existem hábitos culturais. O pessoal do Pará, todo que eu conheço, dorme de tarde. Exatamente. Tudo, né? Mas aí isso é um hábito, né? Eu acho que o hábito não tem problema. Na Espanha tem a siesta. Até começa, né? No sul do Brasil também, meu pai fazia isso. No sul também tem isso. Eu faço até hoje. Bahia, você faz isso? Isso pode acontecer, isso não é problema. Sim, mas o ideal é não precisar. O adulto, a criança até 5 anos... precisa ainda do cochilo durante o dia, porque o cérebro ainda não está formado, né? O que faz? Durante o sono, a gente mieliniza, a gente gera as proteínas cerebrais necessárias que a criança ainda não tem. Por isso o sono é fundamental para a memória, né? Então, se eu quero... assim, um absurdo o adolescente, por exemplo, que
vou virar a noite estudando porque eu vou fazer uma prova no outro dia. Vai se ferrar na prova. Isso é péssimo, por vários motivos. Primeiro, porque ele não descansou e segundo, porque ele não consolidou essa memória. Então, quando a gente aprende, eu preciso estar atento, concentrado, adquirir aquela informação, memorizar e poder evocar, quer dizer, poder repetir aquela informação. E se eu durmo, eu consolido isso. Então, no dia seguinte, eu estou melhor ainda com aquilo que eu aprendi. André, eu dormia muito bem. Até o momento que eu tive filhos e a preocupação com filhos, o excesso de trabalho, ou que seja, ou foi a idade que fez eu passar a dormir mal, ou então diferentemente do que eu dormia? Não, a idade fértil ainda não é uma idade, enfim, que problemática sono, que realmente existe, né? Lá, depois dos 60, 65 anos, a gente tem outros problemas de sono. Mas a idade fértil, principalmente na mulher, é junto da idade produtiva, né? E hoje a mulher não é dona de casa, a mulher saiu para o trabalho, sem prejuízo das funções domésticas e de mãe. Então é um acúmulo absurdo que faz com que a mulher esteja mais privada de sono e com isso aumentou a incidência das doenças que aconteciam só em homens, infarto agudo do miocárdio. Eu sei, mas os homens também não dormem bem. Não, sim, mas eu estou falando que a mulher está se equiparando, né? Ela dormia melhor. As doenças que os homens tinham muito mais, né? Hoje as mulheres estão conseguindo chegar lá. Infelizmente por isso, porque não dormem mal pelo abuso, pela sobrecarga de funções que a mulher tem assumido hoje. Isso é um fato mesmo. Tá, então os homens e as mulheres são iguais ou não são? Mais ou menos. Não são iguais, né? Existem doenças e transtornos de sono que são mais frequentes no homem. A insônia, por exemplo, é 2 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Por quê? Porque a insônia está muito associada a transtorno de humor, a depressão principalmente. E a depressão, que é uma doença, a gente não está falando de estar triste, a gente está falando de uma doença em que o humor, a pessoa não tem energia, a pessoa não tem vontade, às vezes, de tomar banho. E isso é muito mais frequente na mulher e a insônia vem aí permeando também esse transtorno. Então, isso é mais frequente na mulher. A apneia do sono é mais frequente no homem até esse momento da menopausa. Tá. Né? 3 vezes mais frequente no homem. Depois aí iguala Depois tudo. Iguala Por exemplo, isso tudo. que o Yamandu está fazendo sem parar, isso é bom para ele, para o sono dele? Ele está tomando chimarrão sem parar. Isso é bom? O problema cafeína, é que... né? Tem cafeína? Exatamente. No chimarrão? Não toma isso de noite, né? E esses estimulantes, né? O brasileiro, né? Não estou falando nem o pessoal do Sul, mas o cafezinho, né? A cafeína é um hábito muito comum do brasileiro e realmente aumenta o alerta. A gente vai acumulando uma proteína durante o dia todo que chama-se adenosina. Então a gente acorda com 0 e vai acumulando. Isso promove sono. A cafeína inibe. Então eu diminuo um pouquinho essa proteína e melhora o alerta, né? Teve uma campanha brasileira para acidentes de trânsito que uma das dicas é: motorista profissional, pare, tome 2 xícaras de café. Deus me livre. E pare num lugar mais seguro e deite e cochile esses 20 minutos até essa cafeína fazer o efeito. Para quê? Para que você consiga chegar no seu destino se estiver sonolento. É lógico que isso não é uma prática para ele adotar. Claro. Mas, assim, estou com sono, né? Estou sentindo, a pálpebra está pesada. Quer dizer, o sono é involuntário. A gente não vai ser o ar, não vai ser a música ou cantar, bom, eu não vou dormir. Ele chega porque é uma proteção. O cérebro bota em sono porque ele nota que eu preciso me restaurar, eu preciso excretar coisas que eu acumulei. Então, eu preciso do sono. Eu estava lendo a respeito das diversas fases do sono e 10%, aí começa sonho leve, sonho pesado, sonhos, não sei o quê. E aí diz que quando você acorda no meio da noite, seja para ir ao banheiro fazer xixi ou ficar, de repente, pronto, vem uma péssima notícia, não vou ter dinheiro para pagar aquela conta, qualquer coisa, você acorda e fica acordada, uma insônia. Aí, quando você voltar a dormir, você começa tudo de novo. Na verdade, muito rapidamente. N1, sono leve, quer dizer, a transição da vigília para o sono. N1, transição. N2, sono leve. Tá. N3, sono profundo. R, sono REM. Tá. É isso.
E a gente passa por esses estágios várias vezes durante a noite. Ah, tá. Eu achei que... E depois que eu passo por esses estágios, e principalmente durante o sono REM, eu completo um ciclo. Entendi agora. E a gente vive de 4 a 6 ciclos numa noite. Nossa. Né? Por isso é que, num sonho... Não, você sonha, você não lembra que sonhou. O ambiente externo influencia esses ciclos ou não? É naturalmente mesmo? Quando a gente dorme, a gente tem uma responsividade ao meio diminuída. Mas é lógico, a luminosidade, a televisão ligada, dormir com a televisão ligada, a claridade, quer dizer, a melatonina que a gente produz é inibida pela luz na retina. Então, o fato de não ter blackout no quarto, né? O sol vai nascendo, ou eu estou num país, num estado... Isso acorda na mesma hora, porque inibe a sua melatonina imediatamente. Quer dizer, hoje, 1/3 da população é trabalhador em turno. 1/3 da nossa população. E trabalhar em turno, muitas vezes, eu não estou na minha preferência genética. Né? Porque, por exemplo, atrizes, artistas, etc., muitas vezes gostam da noite. Geneticamente, o gene prefere. Eu prefiro dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é genético. Só que trabalhador em turno, muitas vezes, vai para um turno obrigatoriamente. O mundo de hoje... O mundo de hoje, a gente não tem como escolher. E aí, ele, quando sai do trabalho, qual é uma das dicas que a gente pede para ele? Colocar óculos muito escuros. Para quê? Para que ele chegue a casa e consiga começar a dormir, infelizmente, fora do ritmo biológico, mas a melatonina dele não foi inibida pela luz. Entendi. Então, isso é um dos fatores que a gente... Outra coisa, eu vi no filme do Vinícius de Moraes, por isso é o que eu vou contar, porque eu vi no filme. Diz que ele ficava com a bunda de fora, assim, para esfriar, porque ele dizia que quando um pouquinho de frio ajudava a dormir. Por isso é que não, mas é fofo, porque o banho morno da vovó tem justificativa. Eu fiz isso ontem. Tem justificativa. Tomei um banho de banheira não tenha quente dúvida. antes de dormir. E aí foi não bom? tenha dúvida. Além do relaxamento da musculatura, que ajuda, o que faz a gente dormir? Queda da temperatura corporal. Então é isso. Então a gente cai a temperatura. Quantos de nós estamos lá deitados, aí daqui a pouco, deixa eu botar uma meia, ou deixa eu me cobrir. Quer dizer, o sono chegou, mas a temperatura também caiu, porque é uma causa e consequência. Então isso tem a ver. Então tem a ver a questão, né? Ele se utilizou, apesar de não saber cientificamente, mas era uma técnica para dormir. Tá. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Sandra, porque eu tenho medo que esse satélite, de repente, ele... Não vai chegar na minha hora, né? Não vai fazer isso. E aí depois a gente volta, tá, André? Tá jóia. Eu tenho uma pergunta. Tá bom. Não, aí todas as... Incontáveis perguntas, já tem perguntas aqui que a minha diretora quer saber quais são as consequências da falta de sono, a gente quer muito saber. Tá. Sandra, diga. Seu penteado é muito bom. Jura? Acho. Ele tá molhado ainda, eu lavei ele em casa, ele veio molhadinho. Isso é o abuso da pessoa que tem cabelo de boa qualidade. Isso é aquela... Não, tô molhado, não fiz nada. Não, mas é verdade, eu não faço nada com ele. Eu só lavo e eu largo ele molhado. Eu adoro cabelo molhado, então adoro. Tem sentido o que eu tô falando. E aí, vamos falar da peça, mas também do show e também do livro. Isso. Quando Ia Me Esquecendo de Você, o espetáculo que acaba agora esse final de semana. Pois é. Nem no final de semana, acaba na segunda-feira, que é no Teatro Ipanema, sempre às 20h, sábado, domingo e segunda. Então é o seu novo horário do teatro. É um espetáculo que eu acho muito delicado, da Maria Silvia Camargo, que é uma jornalista, ela escreveu o livro e é a sua primeira adaptação para teatro. Então ela é o filhinho dela. Foi ela que fez? Foi ela que fez. Não, ela que fez. Ela pegou a vidinha dela toda e botou... Ela é produtora. Então, ela tá lá todos os dias, todas as noites, ela tá na plateia, ela senta, ela tá sentadinha na primeira fila, ela tá ali, ela tá em todos os lugares. Uma querida, assim, aquela pessoa dedicada, muito bonitinha. Então, ela é a nossa produtora e a nossa autora. É a história de... São duas amigas que não se veem há 10 anos, eram grandes amigas há 10 anos atrás. Ali você vê que teve um trio, uma coisa... Um romance entre os três, não entre elas, mas quase. Mas era um grande amor entre duas amigas
uma delas que está em São Paulo, que morando em São Paulo, está com filhos, recebe os diários dessa amiga que ela não vê há 10 anos, pedindo com toda a vida dela escrita. E, de repente, recebe o telefonema da mãe, que sou eu, que chama Dona Castra. Ah, é? Como Tudo por acaso? Você pode... Não, ela chama Castro. Ninguém chama Dona Castra à toa, né? Não. Mas aí a filha, propositalmente, chama Dona Castra. Minha mãe é Dona Castra. Nossa, e mãe. chega essa figura, liga para a amiga e fala, vem para cá, porque ela está no hospital, eu não sei o que aconteceu. E aí você vai vendo que... Ali tem uma história muito interessante, que eu também não preciso contar, claro, né? Claro. O que é, mas enfim. A crítica, inclusive, tem uma crítica que diz Sandra é responsável pelos momentos mais brilhantes. Que ela ilumina o palco, Eu adoro fazer, adoro. Sou louca pelo espetáculo, sou louca pelo personagem. Eu consigo botar ali um pouco de humor. E adoro a minha profissão, né, gente? Eu faço aquilo vou para o teatro, saio de casa com alegria, com uma coisa na minha veia, adoro. Sou apaixonada pela profissão que eu... Adoro palco. Tem que ser, né? Tem que ser. Adoro mesmo. E o show com a Du? Não, então eu queria dizer que até segunda-feira, quando ia me esquecendo de você, o elenco é Renata Pascoal, que hoje está enterrando a mãe em Piraí, eu queria mandar um beijo para ela, Verônica Rocha, Ricardo Gonçalves, meu Deus do céu, Rodolfo Mesquita e Sandra Pera. Muito bom. O show é um show que eu inventei com a Du Moraes, atriz que está fazendo essa novela Novo Mundo. Ela era das Frenéticas, como eu. Das Frenéticas é a mais antiga, amiga, assim. Então eu chamei ela, falei, vamos inventar uma coisa aqui, vamos brincar de cantar. E começamos a juntar. E qual é o pretexto? Que pretexto nós temos para estarmos cantando juntos? Então vamos contar a nossa história. Então o show somos nós duas cantando e contando a nossa história musical, porque nós nos conhecemos fazendo Pop Menina Rica com Carlinhos Lira. Fizemos Jesus Cristo Superstar, fizemos a Era do Rádio, fizemos vários espetáculos. Então a gente conta a nossa história. Vocês duas fizeram esses espetáculos todos juntas? Antes de Frenéticas. Antes das Frenéticas. E depois de Frenéticas também. Então é um pretexto. Assim, quer dizer, das Frenéticas é a mais perto a você? Sempre foi? Não, sempre. Todas são perto. Nós perdemos a Lidoca agora ano passado. Pois fiquei arrasada. Ela era minha colega de pracinha com o filho. Ah, é? E perdemos a Lidoca ano passado, mas sou muito amiga da Regina, da Leiloca, da Du. Que a Du é a mais antiga que eu conheço. Né? E ela tem uma voz linda, ela canta lindamente. Nossa. E temos uma banda comandada pelo Mimi, por isso que eu falei, o Mimi Lessa, ele era do Bicho da Seda, do Sul, que eu perguntei para ele se ele conhecia, que é uma banda gaúcha conhecida lá no Sul. E o Mimi é o nosso maestro, tem o Guto Goff, que é do Barão Vermelho, que também toca com a gente, tem o Pedro Pérez no baixo, tem o Paulinho Esteves, que era do Tutti Frutti, é uma banda bacana. Banda boa, hein? E a gente está fazendo shows assim, vamos fazer agora dia 31 de maio no Sesc Pompeia, vamos fazer 2 shows, atirando para tudo quanto é lado, né, amor? E o repertório, o que vocês cantam? Isso, a gente canta coisas do Pop Menina Rica, músicas do Vinícius e do Carlinhos Lira, cantamos coisas do Jesus Cristo Superstar, passamos por Frenéticas, coisas que eu e ela fizemos na época que nós fizemos o programa do Chico Anísio, nós fizemos uma dupla, e aí a gente inventa coisa assim. É um show que tem humor, ele tem bastante humor, a gente se diverte muito e pronto. É isso. Vocês duas é que fizeram o texto, porque sempre tem, né? O texto é essa coisa assim, o Rodrigo, na verdade é isso, nós inventamos isso, o Rodrigo Faur foi nos assistir, deu uns palpites, eu tiraria isso, eu colocaria aquilo, depois ele foi assistir um outro e falou, não gosto disso, eu falei, então faz, né? Vem, senta com a gente, dá um palpitão bom. E aí ele deu um palpitão bom. Ele realmente tirou umas coisas, outras a gente não deixou ele tirar. E ele trouxe umas coisas interessantíssimas.
E aí, de vez em quando, ele fala, Sandra, você podia contar... É sempre assim, né? Você podia contar uma história, o que você podia... Aí eu conto. Aí conto assim, não é um texto feito, a gente não tem um texto feito. A gente Sim, mas você conversa. tem aquela história. É isso. Aquela história. É isso, a gente conversa e tem sido muito divertido, já fizemos vários lugares. Tudo muito difícil, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, é isso. Mas a gente vai lá com muita alegria, que nem a coisa da peça, né? A gente está acabando A gente está com o VT da peça. Deixa eu passar, então, ótimo. porque aí a gente vê um pedacinho, a gente bom. pode ter uma ideiazinha. Vamos lá? Alô? Carla! Carlinha, minha filha! Vem ver sua amiga! Quem tá falando? É a mãe da Ana, da Ana de Castro. Dona Castra? Hein? Dona o quê? Tá tudo bem? Um acidente! Ana! Como é que tá a Ana? Ah, minha filha acorda, dorme, mas não fala. Não, mas dizem que não foi nada na cabeça, não. Não, ela me olha, mas o olhar dela me atravessa. Não fala, meu bem, não fala. Fica me olhando com aqueles olhos dela que você conhece, né? Me conta tudo. Você não teve um bebê? Tive, ficou com o pai. Você deixou um bebê com o pai? Com o pai e não com o ladrão. Mas ele tá se alimentando do quê? De leite, ué. A senhora vai ter que ficar, porque eu tô indo embora. Vem cá, Gotinha, vem cá. Você não pode fazer isso comigo. Olha só, você não pode largar a sua amiga nesse estado. Tem todo um... Você está ali no centro Ela do está no negócio. hospital com a filha, 2 dias em coma. E ela não sabe o que aconteceu. É uma mãe completa. É uma relação louca das duas, muito distante. É uma filha que elas se veem pouco, elas almoçam aos domingos, tem uma relação ruim, Dona Castra. Não é à toa que Uma chama com a Dona outra. Castra. E, de repente, ela se vê na obrigação de estar no hospital, se sente na obrigação de estar no hospital com a filha, em coma. E ela está desesperada porque ela está desesperada porque a filha está mal, mas ela também tem outras coisas. Ela tem outra coisa para fazer, né? Entendeu? Então Tem essa loucura dessa mulher que está... Ela está na menopausa, ela tem... Não se fala nisso, né? Mas para mim essa mulher está na menopausa, ela tem calores, ela tem suores. O ritmo, Sandra, é bom fazer esse tipo de papel? Eu adoro. É bom, quer dizer, mesmo ela não... Porque essa Dona Castra, obviamente, não presta. Não, eu não acho que ela não presta, assim, não é assim. A princípio Você pode até gosta dela? Não é até eu gosto, assim, ela tem os motivos, assim, a vida separou essas duas, ela é egoísta. Ela é egoísta, mas a filha também. E aí você não se incomoda, você leva na boa. Não, é ver de fora, né? Pra filha deve ser um horror ter essa mãe. Ah, sim. Né? Mas pra atriz, como personagem é gostoso de fazer. É interessante. Eu defendo ela um pouco também. Ela não é totalmente ruim. Mas tem que fazer assim, né? Você tem que defender. Se você não defender, você não faz papel, né? Mas ela é maluca, ela é maluca, egocêntrica, assim, coitada. Autorreferente pra caramba, tá né? sofrendo, ela sofre, a filha tá morrendo. Mas ela é muito mais forte que ela, assim, o egoísmo, né? A impossibilidade, elas não têm essa relação. É gostoso de ver nessas coisas. É muito bacana ver uma atriz fazendo esse tipo de papel. Eu adoro. Agora, e esse livro que você escreveu? Você está falando do livro das frenéticas? É. Então, é porque eu fiz um fotolivro também com a minha irmã, sobre são fotos da família, assim. E eu fiz o texto. Como é que chama? O texto das fotos. Das fotos, as legendas. Isso. Mas o livro das frenéticas foi... Eu tenho uma memória de elefante. Eu sei... Se você me contar hoje qualquer coisa, esquece, porque eu vou lembrar. Tá. Vou lembrar a sua idade, vou lembrar tudo, eu lembro de coisas assim, eu lembro da roupa, eu lembro do cheiro, eu lembro das histórias, adoro isso. É uma bendição, isso é um... Dorme bem para ter essa memória de elefante, dorme bem. E o livro, na verdade é isso, sempre contando umas coisas engraçadas, histórias nossas. E aí uma amiga dizia, por que você não escreve? Você conta tão bem. E aí eu comecei a contar, quietinha, sem pesquisa, sem nada,
Só eu sozinha, na época, com cigarro, agora eu não fumo mais. Graças mas era a Deus. eu cigarro, tendo calafrios, meio que você começa a lembrar de coisas e a pressão cai, né? Você começa Ou sobe. Aí eu me lembro que havia um capítulo que eu escrevi rindo, e gargalhei, e bati apaguei tudo. Eu não acredito nisso. Comecei tudo de novo, gargalhei, tá lá. Fiz tudo de novo, imediatamente. E aí fiz o livro com a minha memória, contando... Na verdade, o livro eu conto a minha história dentro do grupo, né? Porque aí eu conto as minhas relações amorosas, a minha gravidez, o nascimento da Amora. Minha filha chama Amora. Você falou um dia mandou, a minha chama Amora Pera. Amora Pera. Mas foi uma linda ideia, eu me lembro que quando apareceu isso, eu achei lindo, Amora Pera. Acho uma gracinha. A gente compõe, né? Tem que compor. Pois é. É muito lindo. E aí o livro com fotos, contando as histórias nossas e guardei aquele momento ali, porque foi um momento muito bom, assim, que acho que foi bom para o país, foi legal, mas foi muito importante para a gente, né? Era novidade para a gente também, né? A gente não sabia que estava fazendo o novo, a gente estava fazendo só. Bando de mulher dura. Não, é inesquecível, porque a alegria que existia naquele momento através das frenéticas era absolutamente real, era uma coisa, e era contagiante, e não era de brinquedo, aquilo era de verdade. Era totalmente de verdade. Isso que eu estou falando, que as pessoas falam, é o novo, que o novo, nós não sabíamos de nada, o que estávamos ali, puras ali, entendeu? Felizes, né? Aproveitando aquilo, ninguém sabia cantar. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia cantar, mas vocês cantavam muito bem. Não, e se eternizou, né? Hoje você vai numa festa. É isso que eu ia falar. Você vai numa festa. É incrível toca isso. eternizou. Olha só, vamos entrevistar então a doutora Andréa Bacelar, que tem uma banda. Por falar nisso. Por falar nisso. No final do programa somos todos nós cantando. Isso. E a Combinado, Mandu cantando, todo mundo junto. Isso. Andréa, é verdade que você tem uma banda mesmo? Tem uma banda, BR5. Bacelar, que é o meu, Rego do meu marido, e nós 5. Eu, meu marido e meus 3 filhos. Agora, conta um segredo pra mim antes de você falar da banda. Você dorme bem? Durmo bem. Durmo muito então não bem. vale. É. Não vale, jura? Olha, eu tive 4 filhos, então eu posso te dizer, filho, médica, fazendo residência, dando muito plantão. Animada, né? Então, assim, meus filhos conheceram muitos hospitais do Rio de Janeiro, porque eu os levava, ou porque a babá não chegava, ou porque eles estavam doentes, eu preferia que ficasse do meu lado. Então, meu marido falava, meu Deus, você vai levar essa criança para um CTI? Eu falei, é melhor do CTI do meu lado do que em casa sozinha. Então, a vida, e que bom que essas memórias também a gente esquece, viu? Porque a CPU vai renovando, então... Mas você falou que o fato da Sandra lembrar de tudo significa que ela descansou. Não, mas eu tô falando assim, memórias assim, ruins, estressantes. Eu juro, se você falar, como é que você conseguiu passar por isso tudo, fazendo residências, pós-mestrado, doutorado, filho, marido, casa, clínica, trabalho... Eu juro que não sei, mas deu certo, passou, sabe? Tá todo mundo aí, todo mundo feliz, ninguém com trauma. Então tá, como eu tenho 2 minutos de programa, o que eu tenho que fazer para dormir bem? Bom, as dicas óbvias é isso, a regularidade no horário de dormir, não tomar café depois do cafezinho, depois do almoço. Às vezes esse café de 5, 6 horas da tarde pode atrapalhar o seu sono. Atividade física é fundamental. Quem não gosta, entenda como remédio. É muito importante. No máximo 4 horas antes de ir deitar. Luminosidade baixa à noite. Desacelerar, o nosso cérebro não passa de quinta para segunda. Então, a gente precisa realmente diminuir os atrativos, a atenção, para que o sono venha, para que a gente, essa entrega ao sono aconteça. Pegar sol de manhã é muito importante. O idoso tomar a tardinha, porque o idoso tende a dormir mais cedo e acordar muito cedo, acordar de madrugada. Então, o sol no final da tarde atrasa esse sono e a melatonina também atrasa. Então, isso tudo é importante. E, se tem queixa de sono, mais importante é fazer o link. Será que eu estou cansado? Será que eu estou sonolento? Será que eu estou ficando resfriado muito frequentemente? Minha pressão está subindo por quê? Por que eu estou engordando se eu não como tanto? Quer dizer,
será que isso tem a ver com sono? Porque tudo isso é um transtorno de sono que pode acontecer. É que a gente não tem tempo de falar de cada um deles, mas muitos dos médicos que se procuram, eu procuro gastro porque eu tenho refluxo, eu procuro endócrino porque eu tenho... Enfim, é por isso, é porque eu não durmo bem, ou quantidade ou qualidade. Eu gostei muito de uma frase que eu li, é você que disse, o sono é muito frágil. Então eu queria agradecer muito às nossas convidadas, ao nosso convidado, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai assistir agora o programa Cenário Econômico. 9 da noite, hoje, tem a Luísa Buarque de Holanda dando uma entrevista para o Rafael Mantos, naquele programazinho que a gente gosta muito, chamado Trilha de Letras, às 9h30, tá? Se você estiver conosco no Facebook, fica mais um pouco, a gente vai continuar. Eu vou pedir agora para o Yamandu tocar um pouquinho, para a gente fazer uma transição com melatonina, suave, para o Facebook. Até amanhã, 5 da tarde. Meu Deus do céu. Coisa linda. Um cielito lindo. Pra dormir essa. É um embalo. Nossa, que coisa deliciosa. Lindo de morrer. Você toca para seus filhos dormirem? Eles odeiam. Odeiam? Não, não é. Tá no ar ainda, não, né? Estamos no Facebook agora. Ah, que perigo. Pior ainda. Agora minha mãe tá vendo. Não, na verdade, eu e a minha mulher, os dois somos violonistas, né? Minha mulher francesa, formada lá. 7 cordas também, não, ela toca violão e guitarra clássica. E então o violão para eles é meio que um inimigo, né? Porque quando a gente está tocando violão, a gente não está dando atenção a eles. Então não é muito. Ai, é delicioso esse negócio de filho, né? Eu sei que quando eu fazia teatro, eu levava a minha filha no teatro, ela dizia: mãe, camarim, não. Eu disse: não, eu queria falar com meu amigo que está lá na peça. Não vou a camarim. Aí eu, ok, tá bom. Filho, você quer, né? A outra, né? Vamos pro hospital. Oba! É isso aí. Pro CTI, né? Não, mas nenhum dos meus filhos vai fazer medicina. Você acha que não? Eu assustei muito. Não vão. Uma faz engenharia, o outro vai fazer produção musical. E a menor ou vai ser jogadora de futebol ou vai fazer direito. Ser a linha do pai. Ela joga, porque ela já joga federada, ela joga futebol desde criança, desde muito pequena. Agora ela está com 15 anos. Então, acho que a medicina não emplacou lá em casa. Tudo bem, mas todos dormem bem, aposto. Bruno, temos perguntas? Olha aí, tem quantidades, né? Quantidade significativa. Jussara, ela quer saber o que a senhora acha de tomar comprimidos de melatonina. Melatonina, então, é um neurohormônio
que nós produzimos, né? Então, a gente não precisa, teoricamente, tomar melatonina, como tomar vitamina C, como tomar vitamina... A gente não precisa, a gente produz. A melatonina, como ela regulariza um ritmo, ela é muito utilizada para quem viaja muito, quer dizer, viagens transmeridionais, faz com que você volte ao fuso mais rápido da onde você está, e para as pessoas que estão fora do fuso. Quer dizer, pessoas que têm atraso de fase, aquele indivíduo que só dorme 3 da manhã, acorda meio-dia, mas ele tem que acordar às 6, porque o despertador toca às 6, mas ele só dorme às 3, porque a melatonina só começa a ser produzida dele nesse horário. Então, nesse caso, a melatonina vai trazer esse sono para mais cedo. Mas ela não é um indutor de sono. Então, ela não é um remédio para insônia, por exemplo. Então, eu não preciso complementar melatonina abusivamente. Por isso é que foi proibido. Faz mal se você não precisa tomar? Faz mal? Não é uma substância, tem vários estudos que não mostram assim, grandes efeitos ruins para a saúde. Não é, inclusive em doses muito mais altas da que se é produzida, né, de 3 a 5 miligramas. É porque ela é menos nociva do que qualquer outro benzodiazepínico. Nossa, não, nem se fala. Não é essa a ideia da melatonina? Não, a melatonina é um neurohormônio, ela não é... essa substância, ela não é uma droga, né? Não é uma droga. Essa substância, apesar que a Anvisa... Ela vai ser lançada no Brasil como uma substância médica, né? Ela não vai ser vendida do lado das vitaminas como é no FDA nos Estados Unidos. Posso fazer uma pergunta antes que eu me esqueça, que é o negócio do celular. Todo mundo está dormindo do lado do celular, isso é ruim? Péssimo. É mesmo, André? Mas ele é o nosso alarme, nosso despertador, nosso tudo. Ou a gente gente compra outro despertador, ou existem smartphones que tem aquele programa noturno. Você coloca no noturno, então ele não toca, ele não vibra daquele horário àquele horário. Eu sempre coloco no modo avião, por exemplo. Não é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então ele não toca e ele não vibra. A questão também é que alguns celulares têm a proteção da luz azul. Outros não. Ficar olhando naquela tela, eu inibo a melatonina também. Então, para o sono que você está falando. Para o sono nesse sentido. E para o alerta é estar ali. Porque vibrou, tocou, acendeu, né? Às vezes pisca. Você vai querer... Primeiro, você acorda ou você não consegue desligar, você quer saber quem foi, qual é a mensagem, qual é o conteúdo. Quer dizer, a gente não pode. Aquele momento agora é para... desligar, né? A gente não pode estar em contato ligada 24 horas, como a sociedade agora é 24/7. E dormir com gato é ruim? Gente, depende do o gato. animal... Não, eu não entrei em O animal irracional, né? O animal irracional, ele não vai saber o seu momento de sono. Quem tem um sono muito profundo, porque também tem variações de normalidade. Quer dizer, eu durmo muito bem, mas se acender a luz, se abrir a porta, não sei o que, eu desperto, por exemplo. Então, isso aí é variação de normal. Tem gente que não desperta com isso. Então, essa pessoa poderá dormir com um animal. Outras pessoas não conseguirão dormir com um animal no quarto. Eu tinha uma paciente que estava com 8 gatos. Senhora, a primeira coisa é a higiene do sono. Então, o seu quarto tem que estar sem bicho para você dormir. Às vezes você não precisa de remédio. É só organizar. Como é que é o negócio do fuso horário? Porque normalmente a gente vai em médicos e essas pessoas nunca fizeram uma turnê na vida. Não sabe como é que é. Não adianta explicar também. Né? Como é que você se comporta? Eu tive tocando agora, em janeiro, no Japão. Eu tive ano passado. Meu Deus do céu. Eu tenho muitos pacientes comissários de bordo. E aí? Né? Que além da diferença do horário de voar, quer dizer, voam de madrugada, ainda tem o fuso. O que acontece? A gente tem que, quando é muito variável, você tem que escolher um. Tentar se adequar a um fuso, mesmo que ele seja diurno, mesmo que você vá dormir sempre de manhã. Quando o fuso é muito, muito discrepante, dependendo do tempo que você esteja no local, dá tempo de você adaptar. A gente adapta, em média, 20 minutos, às vezes 30 por dia, a cada dia. Então, imagine que você vai passar um fuso de 3 horas. Você vai precisar de 6 dias para se adaptar naquele lugar. Nossa. O que você pode fazer é tomar a melatonina antes aqui,
Já passar a dormir ou um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, dependendo se você No vai para avião, leste você ou para diz, oeste. tomando- Não. Aqui. em Começar casa. a dormir em Gente, é um nível casa. de organização 3 noites antes. impossível. Ah, entendi. 3 Não, antes, mas antes de acontece. você viajar. Mais uma tarefa. Isso. filho. Normalmente eu mais chego uma num tarefa, lugar exatamente. desses, encontro um bar, aí tomo um porre e entro no horário. Pronto. Na hora. Não tem melatonina que segura. Não, mas isso aí é muito sério, é muito complicado. Claro, é Você vai terrível. dormir, você vai ficar em privação de sono muito tempo. Porque né? eles viajam muito. Ator viaja muito, músico viaja muito. Eles Trabalha viajam até muito o ano tarde. inteiro. E isso gera, gente, também uma questão de alimentação e de peso. Isso aí é muito Total. sério. A gente Você não não consegue fazer um exercício. Porque o seu Qualquer um. metabolismo está alterado. Então você não gasta, não perde. O metabolismo durante o sono. Quando a gente dorme, a gente emagrece. Então, o seu metabolismo está alterado. O seu sistema de recompensa cerebral está ativado. Então, quando você acorda, você quer coisa calórica. Você quer coisa... Eu mereço, né? Quando eu mereço, claro. poxa, Precisa. eu tô, né? Eu preciso. Então, isso tudo é sempre somado, é sempre ganho positivo, né? No índice de massa O corporal. avião, por exemplo. Os malefícios do avião. Sem dúvida que tem, porque não falam. Né? Claro que deve ser um péssimo negócio falar disso. Mas que tem. Não é à toa que você chega num lugar todo estragado. Né? Com o estômago estragado, com os pés inchados. Olha só, Não, uma tem vez... muito. cima, Trombose assim, né? venosa, muito frequente. As aeromoças, o ciclo menstrual delas é todo irregular. Todo irregular. Doutor André, olha só, uma vez eu li, eu faço isso quando eu viajo, que é ficar 24 horas antes da viagem sem sal nenhum. Para não reter. Sem sal, porque aí você não retém líquido nenhum, você não enche. E realmente eu chego inteira do outro lado. E dependendo das viagens, longas, tipo assim, você vai pra a Europa. partir de 8 horas, é muito importante botar meia elástica. O médico Aquela de meia. Variz, ele falou aqui, Muito importante. Mesmo em business, mesmo não você tendo. que não é a prática, Não, e não né, de tendo viajar problema muito. de variz, expor a meia, lembra que ele falou isso? Sempre, porque diminui o edema e aumenta o retorno venoso, porque a chance de obstrução é muito grande. Jovens com tromboses, e esse trombo pode ir para o pulmão. O próximo lugar desse trombo é pulmonar. Então, embolia pulmonar. Isso é gravíssimo. Meu Deus do céu. Ai, que Isso é loucura. muito grave. E os remédios alopáticos, indutores do sono, eles têm, claro, efeitos colaterais, né? Memória é uma delas? Os benzodiazepínicos hoje nem fazem mais parte. O que a gente mais faz na prática clínica, no consultório com o paciente e dando aula para os médicos é dizer os malefícios dos tarjas pretas. Então, assim, enorme. E hoje a gente vive mais e a memória vai embora pela idade e vai embora pelo benzodiazepínico. Então, não se faz. Os hipnóticos, os indutores do sono, eles são muito seletivos. Então, eles são bem-vindos, mas bem indicados. Porque, às vezes, também, eu começo a tomar porque o marido toma, porque o vizinho toma. Então, não foi feito o seu diagnóstico. Quer dizer, será que é melatonina que você precisa? Será que é um antidepressivo sedativo em dose baixa? Que hoje a gente faz muito para tratar a insônia, mesmo sem alteração de humor, sem depressão. Por quê? Porque é uma medicação que eu posso usar continuamente sem efeito ruim, ou com muito pouco efeito ruim. Então, hoje a gente tem um arsenal bom, terapêutico. Existem os tratamentos não farmacológicos, a gente estava falando das terapias para insônia, existe isso. E tratar os outros problemas de sono, né? Eu tenho problema respiratório, eu tenho perna inquieta, eu tenho sonolência excessiva diurna. Por que eu tenho? A perna inquieta Eu tenho faz uma o quê? pergunta. Não é isso. Todo mundo, quando a gente fala perna inquieta, todo mundo isso? pensa que é isso aqui. Isso aqui é ansiedade, né? Eu tô aqui ansiosa. Perna inquieta é uma aflição, um incômodo na perna que acontece mais à noite, mais em repouso e que melhora com caminhar. Teve com Mas diabetes, qual é a não? inquietação? Tem a ver com polineuropatia. O diabetes pode ter lesão de nervo periférico e pode também ter perna inquieta. Mas o que sente que com a que perna você vê? inquieta? Você não Vontade aguenta. de mexer, entendi. de mexer. Parece que você Existem dá pessoas que não pontapés. conseguem ficar no cinema 2 horas. Meu Deus. Não conseguem ficar numa peça de teatro. Viajar de avião, nem pensar. Machuca o parceiro na cama, Porque é isso? fica. E Dá aí, pontapé. na madrugada, por que essa pessoa busca ajuda? Às vezes ele não sabe nem que existe
existe essa doença, esse problema, essa perna inquieta. Ele procura porque ele está muito sonolento, porque dormindo, quem tem perna inquieta acordado tem movimento periódico de perna dormindo. E isso fragmenta o sono. Não, e se ele é solteiro, não vai saber nunca também, né? Porque tá dormindo, não vai... Exatamente. Só vai saber que está cansado, vai procurar ajuda. Aí quando a gente faz a polissonografia, esse exame do sono, que fica lá monitorado a noite inteira, a gente faz o diagnóstico. E aí tem medicação para isso, porque isso tem a ver com a dopamina, com um neurotransmissor. O problema da medicina moderna é que a gente acaba descobrindo doenças que a gente desconhecia. Aí a gente também nem precisamos saber, Não, né? e às vezes com o doutor Google. Não precisa saber. Às vezes com o doutor Google. Frequentemente com o doutor Google. O doutor Google é mais famoso. Ele acaba com todo mundo, né? Você já acha que você tá com Não, uma o doença... paciente chega com você, doutor, olha só, eu peguei isso aqui, mas eu queria saber se a senhora vai achar isso aqui. Pode complementar. Está aí testando. Ele já está quase querendo ter isso aqui, né? Não quer se decepcionar. É aquele tipo de estudante de medicina que faltou aquela aula, né? Olha, faltei essa aula aqui. Exatamente. Tem mais uma pergunta? Uma pergunta que eu achei interessante do Cláudio, ele pergunta se o bruxismo pode acarretar dificuldades de sono. Muito importante. Bruxismo, então, é um outro transtorno de sono, que é um transtorno de movimento. O bruxismo pode acontecer acordado e dormindo. A gente aqui pode estar aqui, por que eu estou assim? Opa, relaxa. Então, involuntariamente a gente está. E ele pode ser apertamento ou fricção. Tem dois tipos. Esse da fricção é o que gera o desgaste, né? Aquela pessoa que vai para o dentista porque o dente está desgastado mesmo. Diminui o tamanho do dente. Quebra às vezes, né? E não se sabe a causa. É ansiedade, não é ansiedade? A gente sabe que o transtorno de ansiedade piora, mas não se sabe a causa do bruxismo. A placa, ele só evita o desgaste, mas não evita o ato. E se a gente faz a polissonografia e mostra que o sono fragmenta, a cada vez que eu faço o sono, a gente tem uma superficialização do sono, aí a gente tem que medicar. Aí a gente trata. Aí medica com o quê? Existem alguns remédios na área da cardiologia. Caramba! E subdose, aí é aquela coisa, subdose de tranquilizante. Gente, eu vou continuar com o bruxismo e com a placa. Não quero isso, não. Vamos. Não, tô velha o suficiente. Não podemos terminar, não, né? Porque nunca a gente vai conseguir terminar com esses assuntos todos. Então, vamos terminar com assim, direto mesmo. Obrigado, Yamandu. Obrigado você. Prazer estar aqui. Você vai tocar mais um pouquinho? Não? Ué, pode. Legal, François. Obrigada, espero vocês no Teatro Leblon. Muito obrigada mesmo. Obrigada, André. querida. Bruno, vamos então amanhã? Até amanhã. O programa chegou ao final, até amanhã, 5 horas da tarde.